Que bom ter você aqui comigo para nós lermos. Ler é um prazer e hoje nós vamos ler no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde nos diz que Jesus subiu ao barco e tornou a atravessar o mar e veio para a sua cidade. E eis que lhe traziam um paralítico estendido numa padiola. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Confiança, meu filho, tenhas fé, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns escribas disseram a si mesmos: Este homem blasfema. Sabendo o que eles pensavam, Jesus disse: Por que ter maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil? É dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, diz então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua padiola e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Vendo isto, as multidões foram tomadas de temor e deram glória a Deus, que dá tamanha autoridade aos homens. Ao passar, Jesus viu sentado na coletoria de impostos um homem que se chamava Mateus e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ora, estando à mesa em sua casa, sucedeu que muitos coletores de impostos e pecadores tinham tomado lugar com Jesus e seus discípulos. Ao verem isto, os fariseus diziam a seus discípulos: Por que é que o vosso mestre come com os coletores de impostos e os pecadores? Mas Jesus, que os ouvira, disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, aprender o que significa: é a misericórdia que eu quero e não sacrifício, pois eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João o abordam e lhe dizem: Por que, enquanto nós e os fariseus jejuamos, os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes disse: Podem os convidados às núpcias estar de luto enquanto está com ele o esposo? Mas virão dias em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, pois o pedaço acrescentado repuxa a roupa e o rasgão aumenta. Não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres estouram, o vinho se derrama e os odres se perdem. Pelo contrário, põe-se o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes dizia isto, eis que um dos notáveis se aproximou e prostrado dizia-lhe: Minha filha morreu agora mesmo, mas vem impor-lhe a mão e ela viverá. Levantando-se, Jesus o seguia com seus discípulos. Ora, uma mulher que padecia de hemorragias havia 12 anos aproximou-se por trás e tocou na franja da sua veste. Ela dizia consigo: Se eu conseguir somente tocar em sua veste, serei salva. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Confiança, minha filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou salva, ela ficou curada. Ao chegar à casa do notável, vendo os tocadores de flauta e a agitação da turba, de todos aqueles que eram contratados para chorar o choro da morte, Jesus disse: Retirai-vos, a menina não está morta, ela dorme. E zombavam dele. Depois de terem posto a multidão para fora, ele entrou, tomou a mão da menina e ela despertou. A notícia disto se difundiu por toda aquela região. Enquanto Jesus se retirava, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou na casa, os cegos adiantaram-se ao encontro dele, e Jesus lhes disse: Credes que eu posso fazer isto? Sim, Senhor, disseram. Então ele tocou
Ele tocou-lhe os olhos, dizendo: Suceda-vos conforme a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Então Jesus lhes disse severamente: Cuidado, que ninguém o saiba. Eles, porém, mal saindo, falaram dele em toda a redondeza. Ao saírem, eis que lhe trouxeram um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo pôs-se a falar. E as multidões maravilharam-se e disseram: Nunca se viu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e ali ensinava em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas e prostradas como ovelhas sem pastor. Então diz aos seus discípulos: A messe, a seara é abundante, mas os operários pouco numerosos. Pedi, pois, ao dono da messe, ao dono da seara, que mande operários para a sua messe.